Olá, eu espero que todos estejam bem, é com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Nós estamos tratando, na parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, no capítulo 4, onde nós estamos falando sobre a pluralidade das existências, transmigrações progressivas. Na questão 192, que é o que vamos tratar hoje, Kardec faz uma pergunta aos espíritos que foi a seguinte: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Olha só, né? Se referindo aqui, quanto tempo, né? Ou se a gente pegar e tiver uma vida plena, totalmente, né? Em uma única existência, conseguiremos atingir, né, o estado de espírito puro? Então eles respondem o seguinte: não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. Tem que passar pela convalescência, ou seja, nesse processo existem os erros, os tropeços, o aprendizado, né? Demais, ao espírito, cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantar num sentido, importa que se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais um homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. E assim foi a resposta dos espíritos. Na sequência, Kardec ainda faz uma nova pergunta, né? Pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amargura? Se referindo assim, se nós fizermos, né, tivermos uma existência e que nós aproveitarmos bem ela, no sentido, né, de equilíbrio, seja a vida material, espiritual, intelectual, vejam o que eles disseram, né? Sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Se referindo, né, que a gente não deve jogar fora as oportunidades de aprendizado, né, porque isso tem muito a ver com a nossa evolução espiritual. Então, se nós estamos aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações, e as dificuldades, as oportunidades aparecem, vamos, né, abraçá-las e seguir firmes com o trabalho, né, para que a gente possa, de fato, passar por aquela aprovação e sermos exitosos. E aí sim, seguiremos, né, adiante com as novas que virão, porque cada nova é uma oportunidade que temos, né, de amadurecermos, aprendermos diante daquele contexto, né, diante daquela lição que precisamos aprender como espíritos, né? Fazendo aqui um breve, analisando aqui o comentário do Espírito na mesa, ele diz o seguinte: gradatividade, se referindo a essa questão, né? Se em uma encarnação nós seremos capazes, né, de obter todos os conhecimentos, né, de todos os ângulos, né, que é a vida material, a vida espiritual, a vida intelectual. Eles respondem o seguinte, né, se referindo à gradatividade: existem os degraus como sendo escala da ascensão para todos os espíritos no universo de Deus. Ninguém pode, e a razão não ensina o contrário, em somente uma existência aperfeiçoar-se em todos os rumos. São necessários milhares e milhares delas, com acertos e desacertos, aprendendo e colhendo experiências para o grande celeiro da vida. Em uma só encarnação, a alma não tem condições de alcançar a perfeição. Seria um contrassenso uns passarem por caminhos tortuosos, sofrendo e disciplinando-se, e outros tomarem uma evolução reta e com poucos anos atingirem a angelitude. A evolução, ou o despertamento do espírito, se processa de letra a letra, de passo a passo, de reencarnação a reencarnação. Não haveria mérito algum para o espírito se Deus já o fizesse em seu completo despertamento espiritual. Certamente que ele nos fez simples e ignorantes. Contudo, os valores que carregamos desde a nossa formação se encontram em estado de sono, uns mais e outros menos.
de acordo com a evolução de cada um. O espírito mais velho, logicamente, tem mais experiência que o mais novo, mas todos têm as mesmas oportunidades de ascender para o infinito. A casa do Pai é grandiosa e acolhe todos os filhos, dando a cada qual o que ele merece na pauta do seu despertamento espiritual. O estudante da doutrina dos espíritos deve orar, meditar nas leis espirituais que gradativamente vão trazendo ao seu conhecimento os segredos da vida. E quando passa a conhecê-los, a liberdade vai chegando em seu coração. Na nossa caminhada espiritual, existe algo que deve ser feita por nós, e às vezes esse algo nos pede esforço e sacrifício, renúncia e coragem para vencer problemas inúmeros, né? Se referindo aqui às nossas provas e expiações. Em determinados momentos, aquela prova, que é a essência da nossa encarnação, se coloca à nossa frente, né? De fato, para ver se a gente está indo na direção certa, cumprindo com aquilo que a gente se programou a fazer. Então, às vezes, os problemas, as adversidades, a gente precisa pedir a Deus sabedoria, força para passá-los, para transpô-los, porque faz parte do nosso aprendizado, né, daquilo que vemos aqui fazer. Por isso que meditar, orar, meditar e refletir sobre isso é importante para ver se de fato não estamos deixando de cumprir com aquilo que combinamos, né, no nosso planejamento reencarnatório. A nossa tarefa, então, é o quê? É lutar, lutar todos os dias, porque toda luz nasce do movimento e a inércia é a treva do caminho. Ou seja, tudo é movimento, né? Deus nos criou simples e ignorantes, mas Deus também não para. Nós também não devemos parar. Temos, né, que pensar, refletir e continuarmos avançando até alcançarmos, né, o espírito, a condição de espíritos puros, né? Tudo que se faz bem feito parte de um princípio, gradatividade. Ou seja, não devemos também nos atropelar. Temos que entender que, de acordo com a nossa capacidade, com o nosso conhecimento, o nosso entendimento, nós não podemos deixar de cumprir com aquilo que sabemos que podemos cumprir. Coisas que não estão no nosso alcance, devemos buscar o entendimento, o conhecimento, para que, quando chegar a oportunidade, a ocasião, delas também não devemos fugir, devemos, né, enfrentar e passar por elas. Mas tudo de forma gradativa, ou seja, conforme a nossa condição, a nossa capacidade de lidar com os problemas, com as adversidades, porque todos nós as temos, né? Se queres fazer as coisas de uma só vez, sem obedecer à sequência estipulada pela harmonia divina, nada fazes bem. Até a criação de Deus, na sua grandiosidade, rompe em harmonia e dentro da sua criatividade. Ele trabalha sempre e nada faz de uma vez. Nada se faz. Tornamos a repetir com passe de mágica. Ou seja, né? Nada se faz com passe de mágica. As coisas que são construídas, seja no campo da vida material, na vida espiritual, é gradativo, porque tem que ser consistente, né? Tem que ser de uma maneira assim que realmente tenha convicção, né? Aquela fé raciocinada, a fé que está amparada no amor, mas principalmente também na razão, no conhecimento das coisas, né? Mesmo a nossa cooperação naquilo que devemos cooperar deve ser feita de acordo com as nossas forças, e o Senhor não nos pede mais, somente o que suportamos em caminho. Porém, não devemos fazer menos do que podemos fazer. Então devemos prestar atenção se nós não estamos nos acomodando, de uma certa forma, né? Se aquilo que já era para ter sido feito, né? Por que ainda não foi feito? Por que ainda não fizemos, né? Sendo que nós poderíamos ter feito. Então, é um olhar para dentro de nós, se nós não estamos, às vezes, perdendo a oportunidade nesta encarnação, cumprirmos com aquilo que viemos fazer, né? Senão a gente vai acumular para a próxima, e isso vai atrasando a nossa jornada, né? O espírito, desde a sua gênese, ou seja, desde a sua criação, vem se despertando lentamente pelos processos estabelecidos pela lei do progresso, né? Desde quando o mundo é mundo, nós estamos em contínuo progresso, né? Desenvolvimento. E quando chega a razão, aparece a sua parte a ser feita, e que ele deve fazer no âmbito das suas possibilidades. A razão é o conhecimento das coisas materiais, a intelectualidade, a ciência, né? Nós devemos também nos aprimorarmos quanto a isso, como já foi dito em outras ocasiões, né? A asa do amor, a asa do conhecimento, do intelecto, né? Das coisas, do saber das coisas materiais. Tem que haver um equilíbrio, né? Deus criou a vida e leis para serem obedecidas. Deus criou os mundos e leis que os governam.
assegurando a harmonia universal. Lembremos-nos todos os dias da gradatividade. Nunca parar, mas jamais crescer desordenadamente, sem as possíveis seguranças, como viajores de Deus e de Cristo. E assim termina o comentário, né, gradativo, que é a gradatividade que Miramês dá a esse tema, né? Então veja, nada acontece de uma hora para outra. Temos que ter a paciência e a consistência. Não é se atropelar, mas é ser consistente, ter constância, né? Todo dia tentarmos melhorar, tentarmos pensar naquilo que realmente tem nos machucado, tem nos tirado o sono, tem nos irritado, né? Tem deixado a nossa vida um pouco de uma forma entristecida. Quais são as razões disso, né? Quais são os pontos que a gente precisa trabalhar para que a gente possa ter o equilíbrio na questão emocional, né? E na questão material. Então, nós estamos no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Existem outros planetas mais adiantados, mas hoje a nossa condição que aqui estamos é um planeta de provas e expiações. Então, chegada a hora de abraçarmos os nossos compromissos, né? Entendermos ali as dificuldades que temos e não reclamarmos simplesmente, mas parar para refletir para como que a gente pode melhorar aquela condição e pedir auxílio através das nossas orações, a espiritualidade amiga que sempre está conosco, né, tentando trazer as boas ideias, os bons pensamentos, os bons fluidos para lidarmos com os problemas. De novo, estamos no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Então temos muito que aprender. Então não é só nenhuma encarnação, né, fechando aqui o tema, que nós alcançaremos todo o conhecimento, seja no campo da razão, né, no campo da ciência, da intelectualidade, ou seja no campo do amor, da bondade, da caridade. Teremos várias lições, milhares delas, para atingirmos a perfeição. Mas temos que continuar firmes com a esperança de que cada dia é uma oportunidade de melhorarmos e a luta não acaba, ela é contínua. Assim como Deus criou o mundo e continua, né, em movimento, nós também estamos em movimento o tempo todo, né? E esse movimento é saudável para a nossa evolução, para o nosso conhecimento, para a nossa adaptação, seja em qual planeta for, ok? Mais uma vez eu agradeço o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.